Imagine a seguinte situação. Numa noite qualquer, você e um dos seus melhores amigos estão na casa da namorada dele. Vocês resolvem ir embora. E de repente, do nada, eis que surge um cachorrinho misterioso. Um cachorrinho que hoje a gente poderia chamar de caramelo. Era pequeno, um tanto quanto simpático, confesso. Porém, o mais bizarro ainda estava por vir. Fique comigo até o final, que eu vou te contar uma história real que aconteceu comigo e com esse amigo meu, nos idos de 1980 e alguma coisa. Olá, amigos. É muito bom vê-los aqui. Hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo há mais de 30 anos. Comigo e com um grande amigo meu, o Paulinho. Essa história é real, verdadeira, e é uma das histórias da minha vida que me faz pensar o quanto a gente conhece a verdade, o quanto a gente conhece esse mundo, o quanto a gente pensa que sabe de tudo. Não, meus amigos, tem muita coisa estranha que acontece nesse mundo e nós não temos a menor explicação. E quem acha que tem, sinto muito, é apenas um iludido. Vamos lá? Eu e o Paulinho estávamos na casa da Renata, a namorada dele. Esse casal era muito amigo meu. Essa história aconteceu aqui em Bauru, onde eu moro. Esse meu amigo Paulinho, hoje ele trabalha num banco, em Goiânia. A gente se vê raramente, conversa às vezes pelo WhatsApp, e eu falei para ele que eu ia contar essa história aqui no canal. O que aconteceu foi o seguinte: a gente estava lá conversando, começou a ficar um pouco tarde. O vento começou a bater um pouquinho mais forte. Sabe aquele vento que parece que está chamando chuva, ou que está trazendo chuva? Pois é, era essa sensação que a gente tinha. Eu olhei para o Paulinho e falei, vamos pegar o caminho da roça até a nossa casa. Dava mais ou menos uns 2 km, 3 km. Era uma distância boa, pelo menos aí uns 40 minutos de caminhada. Desses 3 quilômetros, pelo menos uns 2 quilômetros a gente caminharia junto, até chegarmos a um determinado ponto, onde a gente se separaria e cada um seguiria o caminho rumo à sua casa. Logo que a gente começou a andar, conversando, amenidades, nada demais, eis que surge um cachorrinho, pequenininho, porte médio, uma mistura de Fox Paulistinha com caramelo. Era um cachorrinho bem comum na época. Ele apareceu, começou a abanar o rabo pra gente com uma carinha de simpático. A gente deu um pouquinho de atenção pra ele, brincamos um pouquinho com ele e ele começou a andar com a gente. Um detalhe, ele começou a andar na frente da gente. E ele ia andando como se ele estivesse fazendo o mesmo caminho que a gente. Se a gente ia virar uma rua, ele virava antes. Se a gente pensava em virar para outra, ele antecipava o nosso pensamento e virava para outra. E assim foi. E a gente até achou aquilo sem nenhum problema. Todavia, alguma coisa mais estranha começou a acontecer. A gente estava num bairro basicamente residencial aqui em Bauru. Um bairro onde, naquela época, quase que todas as casas tinham um cachorro. Sabe essas casas tradicionais, com um jardim ou uma garagem na frente, que os cachorros ficam no portão à espera de qualquer um que passe para fazer aquele alarde? Pois é, a maior parte do caminho era assim. Cachorros grandes, pequenos, de tudo quanto é tamanho. Eu me lembro muito bem que, inclusive, naquela época, estava na moda ter Doberman. E eu lembro que a gente passou por uns 3 ou 4. O mais incrível é que os cachorros vinham com tudo pro portão para latir, para fazer barulho. Quando eles vinham o cachorrinho, eles paravam, do nada, ficavam quietinhos, como se conhecesse o cachorro ou sei lá o quê. E assim foi, uma casa, 2 casas, todas as casas que a gente ia passando, os cachorros vinham com tudo em direção ao portão, a gente até se preparava para o barulho e do nada eles ficavam quietos. Alguns chegavam até a dar uma latida, mas assim que vinham o cachorro paravam. Aquilo não era normal. Aquilo era no mínimo estranho. Todavia, éramos 2 adolescentes. Por volta de 18, 19 anos, a gente nem tinha pretensão nenhuma de entender o que estava acontecendo. A gente só achou estranho e continuou no nosso caminho. E a gente foi conversando, observando e achando cada vez mais estranho aquilo. Até porque era um caminho bastante entrecortado.
E a gente, cada vez que ia virar, o cachorrinho não olhava para trás, ele simplesmente virava. E quando a gente chegava na esquina, ele estava ali esperando pela gente, como se realmente conhecesse o caminho. Só que nem eu nem o Paulinho, a gente nunca tinha visto esse cachorro antes. A gente começou a se aproximar do ponto onde a gente ia se separar. E até a gente começou a brincar. Nossa, com quem será que o nosso guardião, até porque a gente já estava chamando ele de guardião, porque ele estava nos acompanhando, estava nos escoltando, fazendo companhia mesmo. A gente brincou. Com quem será que esse nosso guardião vai? Do ponto onde a gente ia se separar até a minha casa, seria mais ou menos por volta de uns 800 metros a 1 quilômetro no máximo. E até a casa do Paulinho, uns 500 a 700 metros no máximo. A gente estava quase chegando mesmo. Eu acredito que devia ser por volta de 11 alguma coisa. Eu acho que ainda não era meia-noite. Tanto eu como o Paulinho, a gente morava nessa época no centro de Bauru. Na parte do centro velho, de maior movimento. Eu morava numa rua que era como se fosse uma alça de acesso das duas principais avenidas da cidade. A interseção das duas avenidas, a Nações Unidas e a Rodrigues Alves. Eu até vou passar para vocês um videozinho mostrando o local para vocês terem uma pequena ideia. Eu fui lá esses dias, depois de muitos anos, fui de dia, mas gravei para vocês verem. Pessoal, eu estava descendo aqui, era à noite, tá? Hoje eu estou fazendo esse take aqui só para exemplificar para vocês. Mas olha, aqui vocês vão vendo só aquela avenida onde está passando os carros é a Rodrigues Alves. Essa é uma das principais avenidas de Bauru, uma das mais movimentadas. Aí eu virei essa esquina aqui, ó. Quando eu virei essa esquina, que eu tive o choque. Que a minha casa, aquela que eu mostrei ali no take, ela fica um pouquinho abaixo daquela dublô que está aparecendo ali, tá? E é ali que estavam todos os cachorros. Mostrando para vocês verem, ó. E onde passou aquele carro lá embaixo é a Avenida Nações Unidas. É a outra principal avenida de Bauru. Então aqui a gente está basicamente no cruzamento das duas principais avenidas de Bauru. Olha lá a casa. Vendo? Daqui já dá para vocês verem. Então, ou seja, é praticamente impossível cachorros ficarem vivos por aqui, ó. Você não vê cachorro solto, diferente dos bairros. Uma coisa é fato. Lá no bairro onde a gente encontrou o cachorrinho, até era comum você encontrar cachorros na rua, porque era um bairro residencial, um bairro onde 95% dos imóveis eram casas de família. Era um bairro calmo, bem arborizado, com pouco movimento de carro. Já onde eu morava, era praticamente o fervo do trânsito. Ali não se via cachorro na rua. Por quê? Porque cachorro na rua ali era atropelado. Eles não conseguiam ficar por muito tempo perambulando por ali. Então era muito raro. Difícil mesmo se ver um cachorro na rua. Como a gente costuma ver nos bairros mais residenciais. Ali onde eu morava, na minha quadra, por exemplo, eram 2 ou 3 casas só, o resto já era comércio. Pois bem, estávamos chegando ao ponto onde nos separaríamos. E a nossa dúvida de com quem ele ficaria estava prestes a ser solucionada. Quando chegamos à esquina onde nos separaríamos, apertamos as mãos, demos tchau e olhamos para o cachorrinho para ver com quem ele ia. E viramos cada um para o seu rumo. Eis que então, nosso amiguinho misterioso começa a vir comigo, em direção à minha casa. Mas não atrás de mim, na minha frente, como antes, como todo o caminho. Aí sim, confesso que fiquei muito encanado. Confesso que não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. O que até então era uma brincadeira, passou a ser uma inquietação. Mas logo logo eu chegaria em casa, me despediria do cachorrinho e talvez nunca mais lembrasse dessa história. Porém, o que aconteceu, a parte mais bizarra, ainda está por vir. Caminhei por volta de mais ou menos 5 ou 7 minutos até chegar à rua que daria acesso à minha rua. Cheguei à Rua São Martem, que dava acesso à rua da minha casa. Comecei a seguir a São Martem em direção à Avenida Rodrigues Alves, como eu disse a vocês, uma das avenidas mais movimentadas, se não a mais movimentada de Bauru. A minha casa era como se fosse uma alça de acesso dessa Avenida Rodrigues Alves e da Avenida Nações Unidas. Ou seja, era uma casa que ficava basicamente
no cruzamento das duas principais avenidas de maior movimento de Bauru. Ali não tinha cachorro na rua. Diferente dos bairros, onde é comum a gente ver todo tipo de cachorro na rua, ali não. Eram poucas as casas residenciais. A maioria já era comércio. E mesmo numa noite como aquela, o movimento era intenso. Um cachorro não duraria muito tempo ali. Certamente seria atropelado por um carro, uma moto, um ônibus, porque basicamente 70% a 80% dos ônibus da cidade passavam por ali. Mas enfim, eu estava descendo a Saint-Martin em direção à Avenida Rodrigues Alves. Quando eu chegasse a mais ou menos 30 metros da Avenida Rodrigues Alves, eu teria que virar à direita. Ali à direita tinha um posto de gasolina na esquina, que era a única coisa que tinha entre a rua da minha casa e a Rodrigues Alves, era só um posto de gasolina. Eu virei à direita. Eu teria que virar à direita. E logo no meio da quadra estaria a minha casa. Meus amigos, quando eu cheguei à esquina, o cachorro virou à direita. Foi realmente em direção à minha casa. Virou antes de mim, é claro, ele estava na minha frente, alguns metros, 3 ou 4 metros, 2 talvez. Mas o que importa é que ele virou antes. E quando eu cheguei até a esquina e olhei para a direção da minha casa, meu coração parou. Minha cabeça rodou. Falei, caramba, o que é isso? No portão da minha casa, a mais ou menos 50, 60 metros de onde eu estava, havia muitos cachorros. Mas muitos cachorros, não sei precisar quantos, mas eram mais de 10, talvez 15, 20 cachorros, de tudo quanto é tamanho. Parados, brincando, como se nada importasse mais ali na frente do portão da minha casa. Aquilo não era comum. Aquilo não era normal, nem de longe. Respirei fundo, fui em direção à minha casa. Coração saltando, disparado. Confesso, fiquei com medo. Não sei se medo, mas assustado, confuso, aturdido. Cheguei até o portão da minha casa. O cachorrinho que vinha com a gente até então olhou para mim, abanou o rabo. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, muito obrigado pela companhia. Segue o teu caminho que agora eu sigo o meu. Ele se enturmou com os cachorros que estavam ali. Todos eles vieram cheirando, abanando o rabo, como se fossem grandes amigos. Eu entrei, fechei o portão, passei o cadeado, fui diretamente para a cama e comecei a pensar na situação. O que tinha acontecido? O que era aquilo? Mais de 30 anos se passaram e eu não tenho a menor ideia. Muitas coisas passam pela minha cabeça, mas resposta que é bom? Se alguém souber, tá aí. Vamos usar o espaço dos comentários. Comente comigo. Fala, olha, já vi coisa parecida, situação parecida, ou nunca vi. Conte pra mim. Então, meus amigos, como é de costume aqui no canal, uma breve reflexão sobre o ocorrido. Quando eu penso nessa situação, quando eu penso em como isso, por mais estranho que possa parecer, realmente aconteceu, eu fico imaginando como a gente, dentro da nossa soberba, acreditamos que sabemos de tudo. E, na verdade, não sabemos é de nada. Sempre vai ter alguma coisa que vai mexer com a nossa compreensão, que vai mexer com a nossa percepção, que vai mexer com a nossa fé, com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita ser verdade, real e irreal. Porém, nem tudo a gente consegue explicar. A ciência faz um grande trabalho. Ela realmente busca nos dar respostas para muitas coisas do dia a dia. Porém, muitas coisas acontecem que não tem como explicar. Pelo menos eu não sei. Se eu não sei, o que me resta? Refletir sobre o assunto. Colocar a minha cabeça no travesseiro e pensar. Tenho muito que aprender. Ainda tenho muito que entender. Estou apenas no começo de um caminho. Espero que essa história tenha tocado vocês de alguma forma, seja fazendo companhia ou instigando a refletir sobre coisas que não sabemos ao certo como acontecem. Esse era o objetivo.
E além disso, convidar vocês a mandar os seus relatos. Aconteceu algo estranho com você? Você conhece uma história estranha que aconteceu com alguém próximo a você? Mande para mim. Vamos criar uma playlist só de relatos reais dos inscritos. Manda para mim a sua história. Tenho certeza que muita gente gostaria de ouvir. Vou deixar um e-mail de contato aqui na descrição do vídeo, ok? Conto com vocês. E se com essa história eu conseguir o meu objetivo, que era de lhe fazer companhia, peço uma única coisa. Comente aqui gostei, não gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilhe essa história com quem você conhece, com quem você gosta e com quem você sabe que também precisa de uma boa companhia, de uma boa história. Para vocês é um gesto simples, mas ajuda muito o canal. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado e até a próxima história.